Olá, queridos amigos da TVU, programa Verdade em Questão. Eu sou o padre Márcio Tadeu. Nesse segundo bloco eu já fiz uma provocação para o Juninho, que é o nosso participante dessas últimas 2 semanas, né? Será que o sentimento, né, de coletividade por parte de quem está gerindo a gente, quem está lá na frente, também não deveria ser melhor manifestado para que a gente, povo, pudesse também ter esse sentimento de coletividade, João? A tua observação é corretíssima e deveriam ser aqueles que nos inspirassem, que servissem como nosso espelho. Faltam heróis hoje? Não, infelizmente, né? E triste, né? O país que precisa de tal. Mas eu digo, o exemplo que vem de cima é um exemplo muito ruim. A gente convive, eu pelo menos ali, quando estive prefeito, por exemplo, com o Congresso Nacional, com os deputados, com os senadores, e a principal preocupação, não estou dizendo de todos, porque tem uma parcela significativa de bons políticos, bons parlamentares. Eu digo para você que não é a maioria, infelizmente não é a maioria, mas a grande maioria está ali preocupado como que ele vai conseguir se reeleger daqui 2, 3, 4 anos, naquele cargo que ele está. O Douglas falou isso um pouco, né? Justamente no bloco anterior. É lamentável, porque esse é um pensamento que é mais do que você fazer uma análise do indivíduo e aquilo que ele está preocupado, seja ter um espaço em determinada secretaria, determinado ministério, em um local para poder financiar a sua campanha, para permanecer como tal. Mas essa não é uma mentalidade, acho que vem desde o Brasil-Colômbia, capitania hereditária. Sim, não é? Por isso que eu falo que... mas a gente precisaria começar... O momento que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, a Operação Lava Jato, que é uma ruptura, porque sempre teve aquela máxima de que políticos e poderosos não vão para a cadeia. Hoje os mais ricos do Brasil estão presos. Isso eu também acho um avanço. É um avanço muito grande, mostrar que todos são iguais perante a lei. E, né? sei lá, a possibilidade de se processar um presidente da República, só essa vinculação que acontece em países de primeiro mundo, Sim. com certa frequência, isso não desestabiliza ninguém politicamente. Sim. É que aqui a gente vive um capital de mercado especulatório, né? País em desenvolvimento A ex-presidente especulação. da Coreia do Sul, que é um país que se destacou Sim. muito nos avanços nos últimos anos, está E presa. aliás, eu vou dizer assim, em 1985, a Coreia do Sul era pior que o Brasil em economia. Sim. Era uma economia melhor. Ali que é o um Brasil. exemplo claro. Educação. Nós não precisamos inventar roda. Exato. É nós copiarmos o que foi feito na eu Coreia acho, e em outros lugares. Aliás, é um dos lugares que eu gostaria de conhecer, mesmo porque, falando até, é um dos lugares da Igreja Católica mais cresce, por incrível que pareça. Eu não sabia. E produzem, eu acredito que a produção coreana é uma das melhores, o sistema de produção, porque ele não é aquela coisa Ford, Toyota, vamos dizer assim, né, da coisa japonesa, mas é o tempo de descanso, etc. e tal. Não tem tantos imigrantes, aliás, que fazem os trabalhos nas fábricas, né, tipo Dekaseg no Japão. Então, o modelo de produção, eu tenho até um livro, eu não me lembro o nome agora, senão daria como exemplo, que é o modelo de produção coreano, que pegou o que melhor tem no Ocidente, o que melhor tem ali no Oriente, próximo ali o Japão. Está um exemplo que nós poderíamos nos inspirar. Mas só para complementar aquilo que nós estávamos dizendo, a distância daquilo que são os atos dos políticos em Brasília, do anseio do povo, é um deserto. Mas, Júnior, será que tem vontade? Porque recente essa escolha da ministra, que agora voltou atrás, parece que ficou um mês brigando, né, praticamente, a escolha da ministra do Trabalho. Mas assim, todos que estão ali dentro, acho que são E é o cara que foi o delator ainda do outro, ainda falando que ela ia regenerar, de que maneira ela parece, né, umas coisas, eu espero que fiquem aqueles que comprovadamente são bons parlamentares, pessoas que tenham esse espírito, esse pensamento coletivo, que fazem bem ao país, mas que tenha também uma grande renovação. Acho que o Congresso é necessário. Eu seria a favor que não houvesse reeleição, no máximo uma reeleição para cargos do Legislativo. Pelo menos a pessoa, né, o político não estaria ali pensando se perpetuar ali naquele mandato e você vai criando essas castas. E outras coisas, e outros sistemas, né? Eu acho que precisa mudar essa questão
de votar mesmo em quem está próximo, quem você vê. Né, o voto distrital, um distrital misto. Para você cobrar, como você cobrar, como prefeito, exatamente. como você convive com, cobrar aqui, quem com o tá prefeito, lá, com o vereador. Às vezes você votou aqui, o cara está lá, votou no Tiririca. Deputado, né? Nenhuma crítica a quem votou no Tiririca, tem direito, se claro, ele era, total, né? Mas como é que você vai cobrar o Tiririca de alguma coisa? Mas o modelo político do brasileiro permite isso, né? É complicado. Vamos ouvir um contraponto. Nós temos a Rosa, que é presidente do Partido dos Trabalhadores, aqui em Votuporanga, e ela vai dar um contraponto justamente o que ela acha que é política. Vamos ouvir, então. Atualmente, existe uma tendência de criminalizar, ou mesmo de dizer o aspecto negativo da política, mas todos nós devíamos exercer o nosso papel de cidadão e investigar mais, estudar mais, se informar mais a respeito da política. Quanto mais baixo o cidadão está na pirâmide social, mais dependente, mais vulnerável, mais dependente das políticas públicas o cidadão está. Então, essas pessoas, nós, né, que estamos nessa base da pirâmide, nós devemos nos preocupar com a política. Porque, veja bem, a pessoa, quanto mais poder aquisitivo ela tem, menos ela depende do Estado. Ela depende do Estado em que momento? Em que hora que ela dirige seu carro, porque ela se preocupa com a qualidade do asfalto da estrada, das ruas, né? Ela se preocupa com a questão da segurança, né? Porque mesmo ela estando dentro do seu carro blindado, em algum momento ela vai estar exposta à insegurança. Então, essas pessoas mais poder aquisitivo, elas não têm tanta necessidade do poder do Estado. E, infelizmente, são essas pessoas que defendem o tal Estado mínimo, né? Mas nós, que estamos na base da pirâmide, nós somos mais vulneráveis. E quanto mais vulneráveis nós somos, mais dependemos das políticas públicas. Ô, Júlio, eu concordo realmente que, como ela falou, quem está acima é o grande responsável pelas políticas públicas. Talvez eu não concorde muito com essa fala de um Estado protetor, né? Eu acho que eu sou a favor, e eu digo sempre isso para meus amigos de esquerda, eu vou dizer que eu sou centro-esquerda, social-democrata, mas eu digo sempre para meus amigos de extrema esquerda que não necessariamente um Estado grande, ele protege as pessoas, porque na verdade ele começa a se autoproteger. Eu vou dizer um assunto muito claro, por exemplo, nós tivemos notoriamente, durante muitos anos no Brasil, no governo e um lobby muito grande para aquela questão que a gente estava falando, né? A questão de transporte, né? O transporte individual. Uhum. Então, o lobby do transporte individual fazia com que os carros tivessem um desconto e a facilidade de crédito também voltada para um sistema onde tinha muitos sindicalistas ligados lá nos grandes poderes, mas que de fato não gera tanto emprego como se gerava na década de 60 ou na década de 50 e não atende essa perspectiva de coletividade, por exemplo, da luta e da sabedoria pela luta de um coletivo. Aí eu pergunto, um Estado grande é bom ou ruim, de acordo com a sua opinião, e acreditando que essa é uma discussão extremamente necessária para o Brasil nesse momento? Eu tinha um pensamento até pouco tempo atrás, porque muitos falam sobre Estado mínimo, Estado protetor, Estado grande, Estado maior, né? Eu sempre pensei em Estado necessário, Estado nas ações básicas, saúde, educação. Eu sou contra a terceirização do cerne, né, da educação. A saúde eu defendo em algumas áreas, como nós fizemos aqui em Votuporanga, é um exemplo. E nós falamos em off a politização das agências reguladoras, porque a dificuldade que a gente tem é isso, né? Em relação a empresas estatais, porque eu acho que o principal são as empresas estatais, que acaba sendo o foco maior, como Petrobras, como acabou acontecendo com as telefônicas no passado, como a própria questão da energia, várias distribuidoras, geradoras de energia foram privatizadas, tudo mais. Eu sou a favor, porque já está comprovado, infelizmente, que um Estado grande, ele, além de não ser competitivo, ele não conseguir trazer e entregar para a população um serviço de qualidade barato,
Dá o exemplo das telefônicas. O que significava o telefone no passado? Quanto te A custava demora para na chega comprar na tecnologia, né? uma linha telefônica, todas as dificuldades. Hoje você compra e nós temos hoje, acho que mais celular do que população, né? Mais pessoas no nosso país. É muito fácil você fazer isso. Acho que é 250 milhões de celulares. A competição de uma telefônica com a outra acaba diminuindo. Eu acho que essa competição é importante. O que é fundamental é você criar, e você ter, no caso do Brasil já tem, mas é você efetivamente ter agência reguladora para poder fiscalizar e regulamentar o setor e que não tenha apadrinhados políticos nessas agências reguladoras, que tenham pessoas comprovadamente técnicas, que sejam gestores para poder fazer a coisa funcionar, né? Eu acho que a partir do momento que nós termos isso, nós vamos conseguir avançar bastante. Infelizmente, a comprovação recente, um exemplo principal é da Petrobras, acaba sendo recorrente, foi a maior financiadora de recursos para os políticos. Foi um queijo fatiado que era nosso. Lamentável. E que poucos comeram. Eu vou ser sincero, não defendo a privatização da Petrobras, eu acho que nós temos que pensar isso de uma forma um pouco melhor, mas é um exemplo claro do tipo de político que nós temos nesse país, a cultura do brasileiro, o que se transforma uma empresa grande, uma empresa dessa, no sentido de você sugá-la, de você... usá-la para uma finalidade só, para final de um feudo, né? Para manter o interesse pessoal. Esse interesse do indivíduo. Então, eu defendo que hoje o Estado tenha que ser necessário, aquilo que realmente seja para atender os anseios do povo, que é a responsabilidade dele. Nós temos só um minuto e eu gostaria de agradecer porque eu acredito que a gente conseguiu aqui atingir o objetivo e abrir muitos assuntos para a sua volta. Eu vou querer você pelo menos uma vez por mês aqui como padrinho. Não. Tem tantas pessoas boas para você. Mas justamente eu acho que a gente tem muitas outras coisas para falar, educação, etc. Essa questão aprofundada do Estado mínimo, da própria gestão, né, pública e dando ideia para as outras pessoas que estão lá em casa também, essa participação efetiva. Eu sei que você é pai e eu acho que a grande mensagem que a gente dá com momentos como esse é preparar os pais para educarem os filhos, não para uma boa política, não, mas para a arte da política, onde cada um realmente apresenta aquilo que ele tem, aquilo que ele é, mas em favor de um bem maior, que é o coletivo. Se eu não desejar o melhor para o outro, como eu vou construir o melhor para mim mesmo? Nascer Marão Filho, Deus te abençoe a tua vida. Muito obrigado pela tua presença nesses programas. Agradeço. Este é o programa Verdade em Questão aqui na TV Unifev, nessa nova programação. Eu sou o Padre Márcio Tadeu e eu volto na próxima semana com um novo convidado e com um novo tema. Eu te espero.